Bom dia! Sejam muito bem-vindos aqui no canal para mais um devocional, Ele em primeiro lugar. E o tema do nosso devocional de hoje é a batalha da falta de perdão. Mas antes da gente começar, eu gostaria de convidar você a fazermos juntos uma oração. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, por mais uma oportunidade de nos aprofundarmos na Tua Palavra, Pai. Obrigada por esta manhã, obrigada pela nossa vida, pela nossa saúde. E em nome de Jesus, nós consagramos a Ti este tempo e que a Sua vontade seja feita no meio de nós, hoje e sempre. Muito obrigada, Senhor, pela Tua presença. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. A batalha da falta de perdão. Abram comigo a sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 23. É a partir deste versículo que nós vamos meditar na palavra. Vamos ler juntos? Um rei desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um servo que devia uma enorme quantia de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que fosse vendido como escravo, ele, sua mulher e seus filhos. E tudo o que ele possuía também fosse vendido para pagar essa dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. O perdão, ele é um ato de cura. O perdão, ele nos livra da amargura da culpa. Mas o perdão também é uma chave fundamental na guerra espiritual. A falta do perdão é uma das maiores brechas que nós damos para que o inimigo possa entrar na nossa vida e destruir com a nossa vida. A verdadeira batalha espiritual, ela não é contra aquela pessoa que te feriu. Nós já falamos isso aqui outras vezes. A verdadeira batalha não é contra aquela pessoa que fez alguma coisa para você, aquela pessoa que te feriu. A verdadeira batalha é contra aquilo que agiu através dessa pessoa. É contra o inimigo das nossas almas. Quando nós não perdoamos, nós aumentamos essa ferida em nós. Mas quando nós perdoamos, nós tiramos essa arma da mão do nosso inimigo. Nós tiramos a possibilidade, a brecha que ele podia entrar para poder atacar-nos, para poder nos destruir. Quem vive na falta de perdão é uma pessoa muito mais suscetível a esses ataques espirituais. Porque a falta do perdão, ela vai tornando você uma pessoa totalmente amarga, totalmente dolorida. E você começa a transmitir isso para as pessoas ao seu redor. Você começa a carregar esse peso nas suas costas. Essa passagem de hoje, ela nos dá uma visão bem mais profunda de como que é esse mundo sombrio da falta de perdão. Eu convido você a se colocar no lugar deste servo. Esse servo que tinha uma dívida que tecnicamente seria impagável. A palavra diz que ele devia uma enorme quantia de prata. Essa enorme quantia, ela podia ser em torno de 36 quilos de prata, o que muitas vezes equivalia a uma vida inteira de trabalho dessas pessoas. Quer dizer, uma dívida que aos olhos humanos não poderia ser paga. Ele não tinha como pagar. E aí imagina você no lugar deste servo. Você tem essa dívida gigantesca, impagável. Mas chega um dia que você é convocado a estar na presença do rei para prestar conta. Porque você já devia ter pago essa dívida e não pagou. Ou você já devia estar pagando essa dívida e não está. Então você é convocado a estar na presença do rei. Você vai ter que prestar conta agora ao rei.
Então o rei olha para você e diz: e agora? Eu preciso receber. Você desesperada, apavorada, sabendo que não podia pagar, conhecendo as regras de quem não pagava a dívida, sabendo das consequências disso, você fica apavorada, você entra em pânico. Então o rei começa a te cobrar. Você diz que não tem como, o rei já determina. Vai ter que ser vendido como escravo, os filhos e a esposa e ele. Ou seja, você tem que ser vendida como escrava, seu esposo e seus filhos. E tudo que você tem. Se você tem casa, se você tem carro, se você tem, tudo tem que ser vendido para pagar a sua dívida. Como se os seus bens não fossem suficientes, ainda vão vender seus filhos, seu esposo. E você será escravo para sanar essa dívida. Você entra em desespero. Porque os filhos, marido, você, nem sempre os filhos, a família ficava junto, dispersava-se, tudo isso você não sabia para onde ia. Começa a ficar em pânico. Você se joga aos pés desse rei, como o servo fez, e clama por misericórdia. Você começa a clamar por paciência, tenha misericórdia, me dê mais um tempo, eu vou pagar esta dívida, eu vou dar um jeito, eu vou fazer de uma forma que eu consiga. Mas você sabe que a dívida é impagável, e o rei também sabe que a dívida é impagável. Vendo o seu desespero, o rei não só aceita a sua proposta, mas te libera o perdão. Vendo o seu desespero, o rei te perdoa. O rei perdoa a sua dívida e diz: pode ir embora. Pode ir embora. E de repente você, que tinha aquele fardo pesado, aquele desespero, aquela angústia, aquela aflição, você se vê mais leve. Tira-se aquele peso das suas costas. Você se vê coberta pela bondade do rei. Você se vê livre de tudo aquilo que te prendia, daquele julgo sobre você. Olha que maravilha, olha que alegria, seu coração se enche de alegria. Mas você sai dali e você se depara com pessoas que devem para você. Você encontra uma pessoa que te deve. Mas ao invés de você se lembrar do que tinha acabado de acontecer com você, você começa a cobrar aqueles que te devem. Você começa a oprimir aqueles que te devem. Você acabou de receber um perdão de vida, mas você não libera um perdão para a vida de alguém. Você faz totalmente ao contrário do que você recebeu. Você começa a oprimir, você começa a cobrar, você começa a dizer que essa pessoa tem que ser vendido os filhos, tem que ser vendido o esposo, a esposa, os bens, porque você precisa receber esta dívida que tiver. No capítulo 28 deste mesmo texto, eu vou ler aqui um trechinho para vocês. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. 100 denários na época equivalia a um dia de trabalho. Perdão, um denário na época equivalia a um dia de trabalho. Ele devia 100 denários, ou seja, 100 dias de trabalho. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então seu conservo, caindo aos seus pés, pediu: tenha paciência comigo, eu pagarei tudo a você. Ou seja, foi a mesma atitude que ele tinha tido diante do rei. O conservo dele fez a mesma coisa, clamou por paciência. Mas ao invés de perdoar, ele lançou o seu conservo numa prisão até que a dívida fosse paga. A falta do perdão, ela nos faz sentir torturados, meus irmãos. A falta de perdão, ela nos faz sentir aprisionados e torturados diariamente.
Nosso coração, ele se torna escravo de um sentimento que vai nos matando por dentro pouco a pouco. Pouco a pouco esse sentimento ele vai minando, vai nos transformando numa pessoa amarga, uma pessoa sem misericórdia, sem piedade, sem sentir a dor do próximo, você não se sensibiliza com o próximo. Mesmo que as pessoas olhem para você e pareça estar tudo bem, mas por dentro você está se corroendo. Com a falta de perdão, você acaba desenvolvendo inveja, amargura, você desenvolve desejo de vingança, porque você não perdoou. Consequentemente, você quer se vingar. Quando nós não liberamos o perdão, esse sentimento acaba se voltando contra nós. Quantas vezes a gente não ouve falar que doenças como câncer, por exemplo, pode ser desenvolvida através de um sentimento ruim, uma falta de perdão. Você começa a transformar aquilo em uma doença na sua alma que acaba vindo para o seu corpo físico. Estudos comprovam que câncer pode ser desenvolvido por conta de amargura, de tristeza, de angústia, de aflição. Então isso se volta contra você mesmo. Se torna uma guerra autodestrutiva. Autodestrutiva. A parábola desse rei, aliás, desta parábola, meus irmãos, nada mais é do que o nosso Deus Todo-Poderoso. Jesus ele usa essa parábola para dizer exatamente como é o reino dos céus. Nós somos os servos. E os nossos irmãos e irmãs são os nossos conservos. O inimigo das nossas almas, ele fica muito feliz quando a gente não libera o perdão que foi liberado por nós naquela cruz. Foi liberado para nós aquele perdão naquela cruz. E quando a gente não libera, a gente faz o papel dele na nossa vida. Quando a gente não libera o perdão, nós aprisionamos a outra pessoa. Porque algumas pessoas até podem conseguir seguir em frente, mas tem gente que não segue em frente. Sabendo que alguém não a perdoou, não a libertou de uma culpa, essa pessoa ela não segue em frente. Então nós aprisionamos essa pessoa na nossa falta de perdão. Isso é muito triste. Isso é muito difícil. Quando nós não liberamos o perdão, nós criamos uma cadeia em volta dessas pessoas. E, de certa forma, nós a torturamos todos os dias. E na minha concepção, isso é um verdadeiro inferno para algumas pessoas aqui na Terra. Aquele que não liberou o perdão e aquele que se sente preso por alguém que não o perdoou. Essa pessoa vive um inferno. Quantas vezes a gente não conheceu ao longo da nossa vida pessoas que são atormentadas por uma falta de perdão? Uma mágoa do passado? Quantas vezes? Então, quando nós nos comportamos dessa maneira, nós acabamos fazendo o trabalho do inimigo. Quando você se comporta dessa forma, você acaba fazendo o trabalho daquele que veio para nos atormentar, para tentar nos aprisionar. Nós temos que pensar, isso é muito sério, meus irmãos. Isso é muito sério. Quando você faz o trabalho de Satanás, isso é muito sério. Quando você não libera o perdão, quando você não perdoa, quando você não libera a outra pessoa e quando você não se libera, você faz o trabalho de Satanás, isso é muito sério. Como que você vai entrar diante do Senhor numa oração e dizer: perdoa a minha dívida, assim como eu perdoo aqueles que me devem? Como? Se você não perdoa. Como você vai orar a simples oração do Pai Nosso que o Senhor nos ensinou? Como você vai orar se você não libera o perdão? Como você vai pedir para o Senhor te perdoar? É nessa hora que nós devemos remover as correntes uns dos outros. Ninguém nasceu para ser aprisionado. O Senhor Jesus, naquela cruz, livrou-nos de toda a prisão, de toda a cadeia, de toda a corrente, de todo o grilhão. Nós não somos prisioneiros de nada neste mundo. Nós somos do Senhor, nós estamos no Senhor. Nós vivemos a graça salvadora do Senhor, o perdão
de Deus foi derramado sobre nós na cruz do Calvário. Nós não temos o direito de aprisionar ninguém. Nós não temos o direito de aprisionar ninguém. Nós somos livres. Livres porque o Senhor Jesus assim quis. Porque foi por vontade dEle. Foi por vontade dEle que Ele se entregou naquela cruz para te libertar. Para me libertar. Então pensa nisso, né? Libere hoje o perdão que está faltando na sua vida. Libere hoje as pessoas que um dia fizeram mal a você. Não viva preso naquilo que pode te matar. Eu deixo essa palavra no seu coração, espero que tenha feito muito sentido para você. E quero te dizer que hoje você vai liberar o perdão e vai libertar a pessoa que você está aprisionando pela sua falta de perdão. E se você sabe que magoou alguém, que você ofendeu alguém, peça perdão também. Aprenda a pedir o perdão, assim como você quer ser perdoado também. Antes da gente encerrar, vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, ajude-nos, meu Deus, ajude-nos a liberar o perdão. Ajude-nos a libertar aqueles que nós, muitas vezes, inconscientemente aprisionamos pela nossa falta de perdão, Pai. Assim como nós pedimos ao Senhor, perdoa os nossos pecados, nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia se renova sobre nós todos os dias, papai. Muito obrigada por mais um dia que o Senhor está presente neste devocional. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, papai. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada por você ter ficado comigo até agora. Obrigada por mais um devocional. E você já sabe, se você ainda não está inscrito no canal, já se inscreve aqui e ativa o sininho para receber as notificações. Todos os dias às 6 da manhã tem um vídeo novo aqui para você, devocional, para edificar a tua fé. E compartilha também com aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus. Vamos espalhar o Evangelho do Senhor, vamos espalhar a boa nova. Eu conto com você e o Senhor também conta. Um grande beijo no seu coração e até amanhã.